pela sua rede Boas Novas de televisão e também pela internet no site www.boasnovas.tv. No ar com você mais um programa Cabeça para Cima, sempre desafiando você a pensar, a refletir, a concluir de forma que você possa ter uma vida plena, abundante e sempre de cabeça para cima. No nosso dia a dia e ao longo da história da humanidade, temos ouvido inúmeros relatos de pais que são violentos, que são distantes e que são até mesmo insensíveis. Muitas vezes, isso prejudica a nossa visão de Deus como Pai. Um Pai que é amoroso, misericordioso e sempre presente. Cabeça para Cima de hoje vai conversar com você sobre paternidade e refletir sobre duas perguntas essenciais. O que é ser pai? O que se pode esperar de um pai? Veja o nosso informativo e participa conosco. O Dia dos Pais, lembrado no segundo domingo de agosto no Brasil, é a data comemorativa que se homenageia a figura paterna. A origem dessa data se deu na Babilônia, onde há mais de 4.000 anos, um jovem chamado Eumesu teria moldado a argila, o primeiro cartão. Desejava sorte, saúde e longa vida a seu pai. A data foi oficializada nos Estados Unidos no ano de 1972 pelo presidente americano Richard Nixon, mas no Brasil foi criada por Roberto Marinho, que implementou com o objetivo de incentivar as vendas do comércio. Relata-se que o publicitário Silvio Bering propôs a primeira celebração do Dia dos Pais para o dia 14 de agosto de 1953. Na sociedade, é hora de comprar presentes e comemorar o dia, mas para muitos cristãos não é uma data apenas para o comércio, e sim para se lembrar da paternidade de Deus e da importância de seguir o exemplo do amor de Cristo na criação dos seus filhos. É isso aí, hoje a gente quer conversar com você sobre paternidade. Vamos falar sim dos nossos pais terrenos, mas queremos falar também do nosso Pai Celestial, nosso Deus amoroso. E aí, você que é pai, você tem exercido o seu verdadeiro papel de pai? Você tem tido a percepção da importância da sua vida na vida dos seus filhos? E você sabia que aquilo que você faz interfere na imagem que o seu filho faz de Deus? Paternidade é o nosso tema de hoje. Temos aqui dois especialistas, pessoas muito especiais para nos ajudar a refletir sobre esse tema. Recebo Níger Martins, ele que é pastor da Igreja Nova Vida em Cascadura. Ele também é escritor e tem experiência, pai de 3 filhos. Obrigadíssima, pastor Níger. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui. Estou duplamente feliz de poder estar nas Boas Novas, da qual sou seu fã também do programa também, e falar de pai, que é um assunto que me fascina. Como você falou, eu tenho 3 filhos e sou apaixonado por eles. Pois é, que coisa boa. E também conosco, nosso querido pastor Felipe Murdoch, ele que é pastor da Igreja Luz das Nações, é também escritor, tem estado sempre aqui conosco. Uma alegria ter o senhor aqui, pastor. Celeste, uma alegria também estar aqui no Cabeça para Cima, especialmente nesse assunto. Paternidade é um assunto que eu acho que é perto do meu coração, mas além disso tão importante para o Brasil, para as nossas igrejas, para as pessoas que moram aqui no Brasil. Então, estou animado hoje. Pois é. Essa semana mesmo eu estava conversando com umas amigas e até comentando, porque via de regra, né, a gente valoriza muito aquela imagem da mãe com os filhos, né? Se a gente quer transmitir uma imagem de doçura, etc., normalmente é a mãe com o bebê. Mas vocês sabem que se tem uma imagem que me emociona é de um pai com o filho, de um pai com o bebê. É tão diferente, sabe? É tão diferente. E, de fato, para mim, é uma imagem que sempre me remete ao nosso Deus, né? O Pai do céu, aquele que está sempre presente, que é misericordioso e que um dia abre mão de tudo, até do seu filho. Tem que amar muito, né? Tem que amar muito para a gente abrir mão do próprio filho, seja por que for. É algo assim absolutamente extraordinário. Vocês consideram mesmo que assim a atitude do pai, aquilo que ele faz no dia, o relacionamento dele com o filho, isso interfere na imagem que esse filho possa ter de Deus e do seu relacionamento? Isso interfere diretamente, né? Até na minha vida pastoral a gente vê isso o tempo todo. Uma pessoa que tem pai muito repressor, ela tem uma tendência a ter sérias dificuldades em ver um Deus amoroso.
um Deus carinhoso, um Deus afetuoso. Uma pessoa que tem um pai muito permissivo, ela tem sérias dificuldades em entender Deus como um pai que limita e que impõe limites para o bem do seu próprio filho. Então, assim, e se pensar que nós estamos vivendo um momento em que é difícil ser pai por N motivos, pela própria situação, mas pelo próprio contexto cultural. Meu tataravô sabia o que era ser pai. Meu bisavô sabia o que era ser pai. O que era ser pai? Ele era um provedor. Simples, materialmente falando. Né? Ele era a figura da autoridade. Ele falava e todo mundo calava. Eu vou lhe provocar um pouquinho, ele achava que ele sabia o que era ser pai, Ele né? sabia, sim. Desculpa. Não, perfeito, mas o que eu digo assim, ele sabia qual era o formato, ele tinha na cabeça dele. Perfeito. Né? Anos 60, eu nasci em 66. O meu pai já começou a vivenciar uma mudança radical nisso. A minha geração, então, é muito mais complicado. Eu tenho um filho de 19 anos, tenho 3, mas o mais velho tem 19 anos. Outro dia eu conversava com ele. Eu falava, meu filho, me ajude. Porque se eu pesar demais a mão em você, eu corro o risco de perder. Mas se eu não impor limites, eu corro o risco de perder. Também. Então, qual é o formato adequado agora? É complicado. Né? Há uma gama de situações. E para deixar apenas um versículo para poder começar a trabalhar essa questão, Provérbios, quando fala claramente, ensina a criança no caminho que ela deve andar. Não fala nem o caminho em que ela quer andar, mas nem no caminho adequado. Ensina a criança no caminho, ou seja, eu vou ensinando enquanto caminho com ele. Essa questão do diálogo, de caminhar juntos, eu não vejo outra forma que não seja por esse aprendizado o tempo todo. Eu acho, Celeste, que hoje em dia tão poucas pessoas realmente conhecem o que é pai. Nas nossas igrejas, tantas pessoas, eu creio que tantos dos telespectadores hoje vêm de um lar em que eles têm um conhecimento parcial do que é ser um pai obviamente todo mundo tem um pai biológico, mas existe uma enorme falta de entender o que é o pai. Entender o que significa ter um pai em casa, um pai presente, um pai que ama. E Celeste, eu acho que você falou que quando você vê um pai segurando uma criança, gera algo de diferente no seu coração. E eu acho que realmente é verdade. Eu acho que um amor de um pai é diferente de um amor de uma mãe. Os dois amam. Talvez você pode argumentar que um ama mais do que o outro, talvez, mas o tipo de amor de um pai é diferente e é demonstrado de uma forma diferente. É verdade que pessoas que tiveram um pai muito repressivo têm dificuldades, mas eu acho que tem muito mais pessoas que simplesmente não tiveram um pai para ensinar o caminho a eles e simplesmente eles mesmos se viram na vida e tem uma grande deficiência que eu acho que é até maior de simplesmente nunca ter um pai, nunca ter uma correção. Então, nunca entendem, se eu posso trazer esse assunto, nunca entendem o que é a autoridade correta. Autoridade amorosa, mas limites na vida. Então, uma mãe gera aquele amor, aquele carinho, aquele abraço. E um pai gera isso, mas também existe um certo limite, ou pelo menos eu como pai, pelo menos eu tenho 4 filhos, mas pelo menos nesse sentido existe um limite. Então eu acho que muitos problemas que nós vemos na sociedade hoje são justamente por causa disso. Famílias que estão quebradas e também falta de um conceito verdadeiro do que é um pai. Então eu acho que o programa de hoje não sei se a gente vai chegar a todas as conclusões, mas eu acho que o tema é muito bom e importante. Pois é. O pastor Níger introduziu essa questão de que, antigamente, né, a minha provocação assim, de que pensava que sabia o que era ser pai, né, porque essa ideia, né, que se tinha anteriormente do pai, o provedor. A mãe, a educadora. Né? O pai que tem que garantir tudo o que o filho precisa das necessidades materiais e etc. A mãe é aquela que cuida de desenvolver e estabelecer princípios e valores. Não sei, mas eu sei. Esse negócio não é bem assim. Esse formato mudou, né? Esse formato mudou. Verdade. E, na verdade, desde sempre, os pais, homens, eles são responsáveis, sim, pela transmissão de princípios e valores, né? Por ensinar
os caminhos e no caminho, né? Porque isso não tem essa dicotomia. Papéis diferenciados, sim. Amores diferenciados. E eu nem acho que um seja mais do que o outro, não, sabe, pastor? Também são acho diferentes, que não. são diferente. diferentes, né? E penso também que essa questão do que é ser pai tem sido... Está extremamente confuso. Nebuloso. Está extremamente confuso e nebuloso. Né? A gente pensa pelo menos em 3 modelos, né, de paternidade. O modelo tradicional, que era aquele que nós já conversamos aqui agora, sobre a questão de que o pai era o provedor material, não se preocupava com mais nada. Ele era aquele que chegava e tal, mas era uma figura de autoridade. E isso tem que ser reconhecido. Também. Ele era uma figura de autoridade que fazia uma grande influência sobre a família. Depois nós tivemos um modelo meio que pós-moderno, em que era proibido proibir. Né? A psicologia começou a ficar dizendo, é proibido proibir. Qualquer tipo de proibição vai gerar uma repressão, vai gerar um trauma na criança. Isso levou a seríssimas dificuldades nos lares. Sério, porque ficou completamente sem nenhum tipo de disciplina, sem limite. Hoje se pensa num conceito chamado emergente, que o pai está tentando conciliar essas duas vertentes, em que ele tem autoridade, mas ele é alguém próximo. Ele é alguém que se aproxima, ele é alguém que vai junto no caminho. Ele tem que ter uma palavra final? Tem que ter, mas ele não vem direto com a palavra final. Ele vem trabalhando, para em última instância, ele colocar ali a palavra final. Do contrário, não adianta, que os próprios filhos já não aceitam mais. É porque, na verdade, o pai tem autoridade. Tinha, tem e terá. Isso é parte integrante do papel do pai, do dever do pai, né? E só que a questão de ter autoridade não significa que ele é o dono da verdade sempre, né? Que ele sabe tudo. Como é que vocês lidam com os filhos de vocês com relação a isso? É interessante. Eu acho que levantei essa questão de autoridade porque eu acho que é muito importante. Eu acho que tantas pessoas ou tantos homens que tentam ser pais entendem mal e eles acham que por forçar uma decisão, isso protege a autoridade deles, mas na realidade corrói. Se você forçar alguém a fazer algo, você vai gerar um desejo de rebelar. Então, é muito mais importante ter a decisão final, mas saber que a criança, nesse caso, vai querer aceitar isso. Se a criança se rebelar, ou fazendo ou não, mas com o coração rebelde, a autoridade diminui e a capacidade que o pai tem para ajudar a criança, que, ao meu ponto de vista, é autoridade, é uma das grandes ferramentas que o pai tem para ajudar, vai diminuir e ele vai poder ajudar menos. Então, tem muitos pais que estão tentando forçar a barra, pensando que estão fazendo bem, mas na realidade eles estão gerando uma mentalidade dos filhos, ele é apenas o cafona, ele não sabe, ele não conhece a minha realidade. Por isso, tão importante sempre trabalhar a sua autoridade e ter a influência maior do que o nível da autoridade. Você influencia e você vem por trás com a autoridade. E pelo menos para os meus filhos, que eu acho que são os melhores do mundo, tem funcionado, tem ido bem. A minha filha mais velha está saindo agora, essa semana, para morar nos Estados Unidos, para fazer faculdade lá. E eu estou tão orgulhoso dela e eu acho que ela vai ir muito bem. Eu sinto confiante de que as orientações que nós demos nesses anos em que ela esteve com a gente, ela vai escolher o caminho certo, eu creio. Eu gosto de imaginar que quando um pai ele exerce a sua autoridade de pai, conversando, permitindo a troca de ideias, permitindo até que o filho haja de uma forma diferente da que ele pensa, mas acompanhado, orientado, sob supervisão, para depois trabalhar sobre esse erro, isso é a efetiva autoridade. É a autoridade que ensina, é a autoridade que constrói, é a autoridade que prepara esse filho para a vida dele e para ser pais. Se você colocar um monte de regras, você não tem, na realidade, autoridade. Autoridade
E por isso eu acho importante permitir, quando possível, os filhos errar em áreas que eles podem errar. Então, tem alguns pais que a gente vê que acabaram de ter um filho e o tempo todo, não mexe, cuidado, não mexe, cuidado, não toca na grama. Eu acho que parece que eles vão ficar exaustos cuidando dos filhos e eles voltam para casa exaustos de serem pais. Eu acho que é bom permitir filhos errarem. Tem algumas coisas na vida em que o erro é tão grave que você tem que ter autoridade para dizer, não, aí não. Então, tem certas coisas. Se você torrar toda a sua autoridade, não toca na grama, não pega isso, você vai, no momento em que você precisar, vai faltar autoridade para liderar seu filho. Buscar evitar o erro é o que Deus faz com a gente o tempo todo, né? Ele diz, olha, se você fizer isso, você vai ter problema, né? Mas ele não diz, não faz, não obriga a não fazer. É a nossa decisão. E o que é isso? É permitir que assuma as consequências dos seus atos. Exatamente. É uma coisa que eu gostaria de pincelar aqui agora, é o seguinte, eu tenho 3 filhos. E para aumentar o grau de dificuldade, o que funciona com um não funciona com o outro. É isso aí. Impressionante. É isso aí. Nós tentamos dar, eu e minha esposa tentamos dar o mesmo tipo de criação, o mesmo amor, o mesmo afeto, tudo igual. Mas às vezes um exige uma palavra mais dura, outra um pouquinho mais suave, porque cada um é de um jeito. E qual é o jeito? O jeito é o jeito que funciona, tem que descobrir. Já pensou o desafio de Deus agora? Esse Pai maravilhoso com tantos de nós, e cada um diferente do outro? Um grande desafio, né? Qual a diferença entre pai terreno e pai divino? É a pergunta para começar o nosso próximo bloco, porque a gente dá a nossa primeira paradinha e volta já, tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima, pra cima. Hoje, conversando com você sobre paternidade. A maioria das vezes a gente fala sobre mães e essa coisa toda, mas hoje a gente quer falar sobre pai. Com um time aqui muito especial e agora enriquecido, porque veio completar o nosso time, o Luiz Cláudio Alves Macedo, ele que é motorista executivo, e ó, só nessa linha, né? Pai de 3 filhos também. Pastor Felipe ainda está ganhando, né? Muitíssimo obrigada por você estar aqui com a gente, querido. Tá bom? Isso aí. A gente já estava aqui, né, conversando, e eu prometi começar esse bloco com a questão de qual a diferença entre a paternidade divina, né, que a gente pode estabelecer, e a paternidade terrena. Talvez a primeira e mais evidente diferença é o amor incondicional da paternidade divina. Né? E é muito difícil para nós entendermos isso, né? Esse amor gracioso, esse amor capaz de dar o seu filho, como você citou em dado momento, né? Que amor é esse? Eu daria o meu filho por alguém? Sinceramente, não creio. Eu seria hipócrita se falasse que daria. Não sou capaz de tal. E ele deu não apenas por alguém, mas por alguém que não merecia, que é o meu caso. Né? Mas eu preciso pegar isso como um modelo. Ainda que eu entenda que o meu amor não é incondicional, eu, no mínimo, quero que o meu filho me ame também. É verdade. Né? Eu, no mínimo, quero que ele me dê alguma reciprocidade em afeto, em carinho, mas eu preciso ter como esse modelo, o modelo da doação, o modelo, né, de privilegiar o bem familiar, o interesse familiar, em detrimento de um interesse pessoal. Né? Nesse conceito de pós-modernidade, que não tem jeito, acaba entrando dentro das igrejas, dentro das famílias, qual é a ênfase? A ênfase de um individualismo exacerbado. O interesse é o meu eu, é o que eu quero, é o meu prazer. Né? Por que tantas separações? Porque a pessoa fala assim, eu mereço ser feliz. Porque ela acha que para ser feliz, ela tem que passar por cima de todo mundo. E aí ignora filhos, ignora esposa. Na verdade, é a ânsia por um desejo pessoal. É o oposto do modelo da paternidade divina. Em que ele doa o que tem de mais precioso. Doa o seu único filho. É algo impressionante, apaixonante, lindíssimo. Verdade. Eu acho que o crítico, o essencial, que é o modelo que nós queremos para a nossa vida, é justamente isso, o desejo do melhor para o filho. E eu acho que essa essência é o que nós pais aqui na Terra devemos almejar, de que a gente tenha, em um sentido similar a Deus, que o nosso desejo seja um desejo
para o melhor para o meu filho? O que eu posso fazer que não haja um sacrifício grande mais para que o meu filho esteja bem, que avance, que atinja o potencial dele. E eu acho que é isso, uma das muitas coisas que nós podemos pegar do que é o modelo do nosso Pai Celestial. Tua opinião? A minha opinião é que, assim, eu tenho um testemunho muito bonito, né? E tempos atrás eu era viciado em droga e tive 2 filhos, né? E eu não dava muito valor para meus filhos. E eu fui agraciado agora, depois de 17 anos, novo nascimento, né? Agora o Senhor me presenteou com uma filhinha de 4, está fazendo 4 meses. Uau. E o meu coração totalmente diferente, muito amor que eu sinto. Só em olhar minha filha, chegar em casa, olhar minha filha, é uma coisa maravilhosa. São outros olhos, né? Como está aqui no debate, os olhos espirituais, totalmente diferente. Antes eu vivia para mim mesmo, né? Querendo ser feliz, pensando em mim, no meu eu. E hoje não, hoje é diferente. Hoje eu penso na minha filha, todo momento. É interessante, né? Porque ele vem juntar aí as 2 coisas que vocês colocaram, né? De repente, essa questão do ser humano mais egocêntrico, mais voltado para si mesmo e que vai nas suas vontades, etc., o início da sua vida. E depois, né, de todo esse tempo, uma nova filha e um olhar completamente diferente. Talvez aquele olhar agora, que é o olhar de Deus. E como a relação dele com o Pai Celestial muda completamente a relação dele enquanto pai. Ele é um pai enquanto ele não tem uma relação com o Pai Celestial, e ele é outro pai quando ele tem uma relação com o Pai Celestial. É isso aí. Verdade. É isso aí. Olha só, eu quero dizer para você, Luiz Cláudio, que eu já achei legal você citar uma filha, porque aqui, até numa coisa assim mais genérica, acho que só porque a gente está falando de paternidade, a gente vai falando no filho, no filho, no filho, no filho. Mas eu quero dizer para você que está em casa que quando a gente está falando filho, é genérico, claro, tá? A gente está falando em filho e filha também, porque filhos, todos uma bênção maravilhosa. É muito bom, é muito bom a gente ter um filho, né? Na verdade, só tendo para a gente poder saber quão maravilhosa Você pode ler todos os manuais do mundo, todos os livros do mundo. É algo que você só aprende pela prática, né? Pelo exercício. E muda a sua visão até com relação à sociedade como um todo. Como o meu primogênito nasceu, é impressionante como eu mudei. A minha maneira de me relacionar com as pessoas, porque mexe com você. Mexe com os seus sentimentos, com as suas certezas. Né? Você vê um ser tão frágil. Eu lembro de quantas vezes eu ia lá ver o bercinho dos meus filhos e eu olhava e falava, meu Deus, esse ser precisa de mim. Depende, as minhas atitudes vão influenciar diretamente o futuro dessa criança. E, na verdade, a gente tem, assim, aquele ser tão frágil que está ali. Às vezes a gente se acha frágil, né? Mas quando é para defender o filho, para poder resolver um problema, quando se trata do filho, parece que a gente vira um gigante, vira um leão, esse leão de Judá, né? Entra e a gente muda completamente. Pastor Felipe, por que tanta gente tem uma imagem tão ruim de Deus? Eu acho que justamente por não terem tido uma experiência positiva ou completa ou plena com o Pai aqui na Terra. É por isso tão importante aprendermos a ser pais bons. Nós não podemos mudar o pai que nós tivemos, mas nós podemos mudar a maneira que nós somos pais para os nossos filhos. Então, o passado a gente não muda, mas o futuro a gente muda. Por isso, esse testemunho tão lindo e tão maravilhoso aqui, e é isso que nosso coração deveria desejar. Uma das coisas que foi conversada aqui, que eu acho que é fenomenal também, é como cada um dos filhos são totalmente diferentes. E como o nosso Pai do Céu lida com todo mundo que é diferente. Se você, quando eu tive minha primeira filha, eu pensei, puxa, é assim que é um filho. E ela cresceu, ela é maravilhosa, mas um pouco desorganizada. Aí eu tive o segundo filho, que parece que ele
ele vai dormir, ele sai da cama vestido assim, totalmente, tudo organizado, matemático, cuida bem do dinheiro dele, tudo certinho lá em casa, só ele que tem dinheiro, ele trabalha. E aí eu tenho uma outra filha totalmente criativa, quando ela era pequenininha, lá na igreja, ela entrava lá nas salinhas das crianças e ela organizava todo mundo. Aí falava assim, não, meu pai é o pastor aqui, todo mundo vai ter um biscoitinho. Um para você, um para você. E todos nós. E o meu filho menor é aquele que pode fazer tudo errado, mas olha, dá aquele sorriso, aí todo mundo perdoa. E assim, que Deus lida conosco. E Deus, ele não trata um filho melhor do que outro. Mas se você olhar, todos nós somos diferentes, todos nós dirigimos um carro diferente, todos nós temos condições diferentes, todos nós lutamos com coisas diferentes e Deus permite isso. Deus permite que alguém tenha um Mercedes e o outro não. Deus permite, e eu acho que isso é interessante e que nós como pais, nós deveríamos, o alvo nosso com nossos filhos não deveria ser de gerar apenas o nosso desejo na vida deles, mas deveria de gerar o ambiente, o ambiente em que cada um dos nossos filhos possa atingir 100% do potenciais deles. E é assim que Deus lida com a gente. Então lidar com todos os filhos exatamente igual, eu acho que não funciona. O pastor falou, não funciona. A gente quer ser justo, mas todos os filhos são diferentes. Então, não precisamos ter medo de tratar os filhos igualmente, mas ao mesmo tempo de uma forma diferente. Eu sei que é confuso, mas... É porque é igual no sentido da direção de ouvir, de responder, claro, de atender, de alocar tempo, mas é diferente exatamente no sentido de ser da forma que atenda às individualidades, às necessidades, às demandas de cada um, né? Porque é isso mesmo, eles são diferentes. Seus também são diferentes? É verdade. Eu queria fazer uma pequena observação aqui. Eu falei um pouco mais da minha filha menor, né? Mas eu vou lhe perguntar mais sobre os outros, está pensando? Hoje eu amo os três da mesma maneira, entendeu? Eu dou assim, procuro dar a mesma atenção, né? Mas a minha filha, é engraçado que a minha filha menor, assim, veio para... O sorriso dela mudou totalmente o meu coração. Eu ainda... Muitas coisas, assim, eu ainda tinha um pouco o coração duro, né? Mas olhando o sorriso dela, assim, quando chega em casa... Não tem como a gente ter aquele amor, né? Aquela coisa maravilhosa. Algo de Deus mesmo. Eu peço até a ajuda dos meus universitários pastores. Mas sabe, seu Luiz, eu acredito, Deus ele é muito incrível, porque ele usa coisas e pessoas de uma maneira tão extraordinária, exatamente para se fazer presente na nossa vida, né? Eu acredito, você não precisa ter receio de falar, sabe? E do seu amor pela sua filha. Eu acredito que a sua filha na sua vida, pelo pouquíssimo que a gente colocou aqui agora, mas ela tem um efeito também como aquele momento do filho pródigo que volta para casa, né? Que é recebido de braços abertos sem nenhum tipo de questionamento. Questionamento, né? Essa menina, ela certamente é o presente de Deus exatamente para lhe recompensar, lhe fortalecer, lhe dizer, olha só como eu te amo, cara, e olha só a minha presença aí na tua vida. Eu quero já conhecer um pouco mais a sua história e para que a gente possa entender, o senhor tem uma história de perdão, a gente sempre está falando da paternidade do ponto de vista dos pais para os filhos, né? Mas a gente também tem aí uma história numa mãozinha diferente, a gente quer conhecer já essa questão, né? Vamos para o nosso intervalo agora, aquela paradinha e voltamos já. Cabeça pra cima, cabeça pra cima. É isso aí, conversando com você sobre paternidade. Esperando
que esse programa possa trazer informações úteis para você, você que é pai e você que é mãe, porque quando a gente aprende ou começa a refletir sobre certos temas, né? E eu digo para você que é mãe porque você é uma ajudadora do seu marido e você pode ajudá-lo, sinalizando situações, alertando para conceitos, ajudando-o a entender o seu papel de pai e a importância desse papel, né? Porque é assim, né? A mulher é para ser uma ajudadora, certo? Eu pedi ajuda de vocês, mas fui embora, tinha que fazer um intervalo e nem recorri à ajuda de vocês, né? Mas vocês conseguem perceber essa questão do que a gente estava colocando, né? Deus no movimento de atenção, a gente falava aí do filho pródigo, e o filho que estava em casa e que sempre foi obediente, etc., ele ficou muito chateado, né? Na hora em que ele vai dizer assim, puxa vida, legal, né? Eu estou aqui, eu te obedeço, eu estou contigo o tempo todo, não fui embora, não torrei o teu dinheiro, sempre fui um bom filho, e agora você pega o melhor que tem aqui e vai dar para um cara que te virou as costas, que foi mal educado, que tudo isso, qual é? Né? E ficou muito chateado. Esse pai do filho pródigo, ele errou mesmo? Essa relação do filho pródigo, a chamada parábola do filho pródigo, né, que talvez fosse melhor chamada parábola do pai, ela é uma história maravilhosa porque ela engloba vários aspectos de uma família. Você tem um pai e você tem um filho que já estava perdido antes de sair de casa. Quando o pai deixa o filho, chamado filho pródigo, ir embora, é porque perdido ele já estava. Ele precisava ir, quebrar a cara, para então ele voltar e se conscientizar do pai. O texto diz que quando ele vai para o meio dos porcos, vamos lembrar que ele era um judeu. Então ele estava no resto do resto. Um judeu comer comida de porco era a suprema desonra. O que ele lembra? Ele fala... Mas calma aí, na casa do meu pai, até os trabalhadores têm uma vida muito melhor. Voltarei para o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra os céus e contra ti. Já não sou digno de se chamar teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Aqui começa uma história tremenda, lindíssima, porque ele vai voltando e o texto diz que o pai o avista de longe. Se o avista de longe, é porque já o estava esperando. Claro, estava aberto. Já estava aberto. E abre os braços e o recebe, sem nenhum tipo de questionamento. Dá uma festa e a essa altura está chegando o filho mais velho que tinha trabalhado o dia inteiro. Ele não quer entrar na festa. O pai que recebeu o filho mais novo agora vai conciliar o filho mais velho. Porque o filho mais velho também representa um grupo de pessoas que se sentem injustiçadas dentro de casa. Por que papai gosta mais de fulano? Por que papai... É muito comum, Celeste, quando um filho é problemático, as atenções dos pais se voltarem para esse filho e os outros filhos se ressentirem disso. Se acharem mal amados. E não era verdade. O pai se aproxima do filho mais velho e diz, meu filho, tudo que é meu é teu. Ou seja, isso tudo também é para você. Vem para cá. Então é um amor que exala para todos os lados. É o amor que recebe de volta o que estava perdido, mas também o que estava perdido porque foi embora, mas também o que estava perdido sem nunca ter ido. É verdade. Porque o mais velho estava perdido, nunca tinha ido embora, mas estava perdido. É esse o amor do pai que tenta conciliar todos nós. Né? E naquele momento, né, da dificuldade do retorno desse filho, quem precisava de mais atenção? Pois é uma história incrível, na realidade, uma história incrível que fala muito sobre justiça e injustiça e como o pastor falou, que tem tantas pessoas que estão com o coração amargurado por causa de uma percepção de injustiça. E essa história mostra que nem toda justiça natural é a justiça de Deus. E a tarefa ao filho mais velho, que sempre teve tudo, que sempre teve o amor do pai, sempre teve tudo, a tarefa dele é acertar o coração, as atitudes dele. E tem muitas pessoas, eu acho, que estão nessa categoria. Eu sempre fui um filho bom. E eu acho que nós
saindo um pouco de paternidade e olhando do ponto de vista de um filho, nós temos que sempre estarmos colocando em xeque como é que estão as nossas atitudes. Deus não trata com todo mundo igual. Sempre vai ter alguém que é mais próspero do que eu. Sempre vai ter alguém que puxa, eu fiz a mesma coisa que ele e agora olha o que aconteceu com ele. E nós temos que ter, por um lado, um coração que quer avançar, mas por outro lado, um coração que confia em Deus, um coração que confia na justiça de Deus e que Deus vai sempre ser bom para nós. Então, é um aprendizado muito duro. É um aprendizado muito duro. Se eu fosse escrever a parábola, teria um outro cofre e o filho que foi fiel o tempo todo teria acesso a outra coisa. Eu botaria um finalzinho um pouco diferente. Mas não fui eu que contei a parábola, foi Jesus. Ia buscar alguma outra compensação. Né? Alguma outra compensação. Seu Luiz, mas aí o senhor, né? O senhor tem 3 filhos, uma menina que é temporona, não sei se a gente pode chamar assim, mas que vem depois da história, né? Mas tem 2 filhos que me parece que conviveram com um momento muito difícil da sua vida. Né? Um momento em que o senhor consumia drogas. Isso. E consumia drogas e por essa consequência, né? Eu também morei na rua também, fui morador de rua. Uau. Fiquei 3 anos morando na rua. E quando eu cito o meu testemunho, eu falo muito forte no filho pródigo, né? Eu cito uma parte do testemunho, o filho pródigo, porque eu sinto assim, para mim, assim, soa um pai de perdão, né? Um pai perdoador, um pai amoroso, um pai que olha com olhos diferentes, né? O olho do mundo é totalmente diferente do olho de Deus, né? Com certeza. E como diz a palavra, eu caí em mim e voltei para casa, como o pastor citou, né? Que a vida que eu levava, eu comia muito, me sentia também como comendo... O senhor foi lá comida de porcos, comida né? dos porcos, né? No sentido figurado. E eu caí em mim ali e voltei para casa, né? Graças a Deus, são 17 anos, uma vida maravilhosa. Como seus filhos Deus. reagiram? Eles eram muito pequenos ainda. Eles não têm memória não tinham noção, desse período. Não tinham noção daquilo que eu estava passando. E sua esposa? Agora, atual, né? Porque antes eu não era nem casado, né? Era do mundo e não tinha uma visão espiritual que me ajudasse. Eu era inocente até eu não conhecia a palavra, né? E eu estou casado já, vou fazer agora em dezembro 3 anos. Eu me casei e veio essa filhinha. Sou casado agora com uma esposa maravilhosa. Foi um presente de Deus também, conheci na igreja, onde eu congrego. E é uma bênção na minha vida. Mais uma vez, a gente não tem como a gente não ressaltar isso, né? Como que o amor de Deus, ele restaura as pessoas, né? E ele restaura de uma forma completa. A gente vê uma pessoa, como é a história do seu Luiz aqui, que vem de uma vida tão desregrada, né? Tão sofrida, tão perdida no sentido de não ter nada, de viver na rua, etc. E, de repente, a vida dele é restaurada, ele volta para casa, refaz a família, casa novamente, Deus lhe concede uma esposa, Deus lhe concede uma filha, que traz uma vontade de viver enorme. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus, Deus Pai misericordioso. Tem uma mensagem de amor aqui, tanto no caso do nosso querido Luiz, como na parábola, que é espetacular para todas as famílias que estão agora nos assistindo. Que o filho está voltando, o pai não cobra nada, o pai o avista de longe e abre os braços e o abraça e beija. Quanta coisa cabe, às vezes, Celeste, num abraço. É verdade. Sem uma palavra. É verdade. Talvez quantos lares hoje, tantas dificuldades, o que falta é um abraço. Quanta coisa cabia naquele abraço? Quanta coisa cabe no abraço que Deus deu, né, no nosso querido Luiz? Quanta coisa, amor, afeto, perdão, reconciliação, arrependimento, o mundo num abraço, num gesto, muda toda uma história. É estupendo, é maravilhoso, é amor divino.
E às vezes esse abraço, ele abre exatamente o espaço para o diálogo, né? Que às vezes é muito mais difícil da gente fazer. Falar é mais difícil, né? Às vezes chegar, pedir perdão, dizer qualquer coisa é mais difícil. Mas se você chega, abraça, realmente é uma porta, é uma chave, né? É uma chave de um caminho maravilhoso, de um caminho maravilhoso. É impressionante o abraço. Eu penso sobre a primeira vez que eu realmente conheci o meu Pai Celestial. E eu lembro, a Bíblia diz que nós amamos Ele porque Ele nos amou primeiro. E eu acho que é um ensinamento para os pais. O pai tem que amar primeiro e isso gera um amor. Mas eu estava lendo essa passagem, eu orando, será que eu te amo? Eu vou à igreja, eu faço tudo o que eu devia fazer e se é só isso, vou continuar fazendo. Mas se tem algo a mais, o Senhor tem que me mostrar. E foi talvez difícil explicar na televisão, mas naquele momento eu senti o Pai entrar aonde eu estava e me dar um abraço, Pai Celestial. E é impressionante o que tem no abraço, o toque físico correto de um pai com seus filhos. É crítico, um componente tão importante de demonstrar amor, que é o que tem que ser feito o tempo todo. Um pai tem que estar demonstrando o amor constantemente. Às vezes nem precisa falar. Exatamente. Fazer nada, né? É Basta verdade. chegar e abraçar. Queridos, a gente já vai para o nosso último intervalo, né? O pastor Felipe já sabe disso, mas vocês dois que são novatos aqui no Cabeça... o pastor Níger também sabe porque assiste o programa. Mas quando a gente volta desse último intervalo, a gente volta com boa música, né? E a nossa boa música de hoje, ela será trazida pela Bruna Mello, logo no retorno desse intervalo. Vamos lá. Cabeça pra cima. Eu já posso ver o sonho acontecer, mas tem uma voz dizendo: não vai conseguir. Cada passo que eu dou, as escolhas que eu faço, pareço perdida, com a fé abalada, mas eu vou continuar. Não vou olhar atrás. Sempre haverá uma outra montanha e pela fé eu irei mover. A batalha é tão difícil, às vezes perco pra ganhar. Não importa quanto tempo eu vou esperar, mas eu chego lá.
Bruna Mello. Que maravilha, que delícia esse louvor, né? Olá, Celeste. É um prazer estar aqui no seu programa Cabeça para Cima. Quero cumprimentar todos os presentes também. Para mim é uma alegria muito grande estar lançando aqui de primeiríssima mão essa canção do meu novo CD no seu programa. Isso aí, para a gente também uma honra ter você aqui e poder estar em primeira mão lançando aí para os nossos telespectadores o seu CD. Que Deus abençoe. Sucesso total, como na sua carreira também, tá bom? Obrigada. Obrigada, querida. Eu volto já já contigo. Tá certo. Tá bom? Meus amados, muitíssimo obrigada pela presença, a participação de vocês aqui conosco, permitindo que a gente possa refletir sobre essa coisa tão gostosa que é a paternidade. Deus abençoe vocês, a família de vocês, cada um de vocês como pai, tá bom? Sua mensagem, seu Luiz, para o nosso telespectador, mensagem final. A mensagem que eu posso dar aos pais, né, é que eles procurem, né, conhecer a Deus em primeiro lugar, porque sem Deus é complicado, né? É isso aí. E tratar os seus filhos também com carinho, todo respeito, né? Como o nosso Pai Celestial Trata cada um de nós. Né? Isso aí. Muito obrigada. Pastor Felipe. Para mim seria, pais, não tenha medo de realmente ser um pai. Tem tantas coisas que afetam a nossa segurança como pais, tantas coisas que nos deixam assim um pouco preocupados. Será que eu posso? Não tenha medo, seja um pai, comece com amor e escute seu filho. Isso aí. Salmo 127, versículos 3 e 4. No 3, filhos são herança do Senhor. Então, filhos foram gerados para serem bênçãos e não maldições, porque Deus não tem herança maldita. E versículo 4, flechas nas mãos do guerreiro. Então, cabe ao pai estabelecer o alvo e lançar a flecha, porque flecha não estabelece o próprio alvo. É o pai que tem que estabelecer, mas o pai não pode ter medo de tirar e lançar o filho. Lança em nome de Jesus. Isso aí, amém, amém. Obrigadíssima mais uma vez. Obrigada a você também que está em casa, que participou conosco. Mais uma vez, muitíssimo obrigada, querido semeador de boas novas. É porque você semeia, porque você está conosco, que nós podemos hoje estar aí na sua casa e em todo o Brasil e em todo o mundo, mandando o nosso grande abraço para todos os pais. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único filho para morrer e morrer na cruz por cada um de nós. Maior amor do que esse, impossível. Terminamos o nosso programa com a boa música da Bruna Mello. Cada um de vocês, paz.